Estamos aqui em mais uma aula de matemática e na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre triângulos, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Vocês lembram na aula passada que nós falamos sobre polígono e seus ângulos? Aí nós vimos ângulos internos e ângulos externos. Lembram? Muito bem. Então hoje nós vamos, dentro dessa temática de triângulos, nós vamos analisar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. E, de início, nós vamos só relembrar, que é algo que vocês já sabem, sobre os triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados quanto aos seus lados e também quanto aos seus ângulos. Quanto aos seus lados, vocês percebem que os triângulos eles recebem o nome de equilátero, ou seja, conforme vocês veem a figura. Esse triângulo equilátero, ele recebe essa classificação quando os três lados dele são iguais. Temos também o triângulo isósceles, que é exatamente quando dois lados são iguais e um diferente. Observe aqui a figura. E temos também o triângulo escaleno, quando todos os seus lados são diferentes. Pronto. Então veja, nós temos, de acordo com os seus lados, nós temos, os triângulos podem ser classificados em escaleno, lados de todos os lados diferentes, isóscelos, quando só dois lados são iguais, e equilátero, quando os três lados são iguais. Agora, vamos analisar quanto aos seus ângulos, como é que eles podem ser chamados. Aí nós temos aqui, eles podem ser chamados como triângulo retângulo. Como é esse? É essa figurinha, ó. Pronto. O triângulo retângulo é justamente quando, vocês já viram isso, quando eles formam, um dos seus ângulos é um ângulo reto, tá? Por isso que tem o nome retângulo. Quando observe aqui novamente, quando um dos seus ângulos é um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Os outros dois ângulos são agudos, né? Pronto. Nós temos também o triângulo obtusângulo. Como é esse? É exatamente quando os dois lados são agudos, mais um ângulo, melhor dizendo, quando os dois ângulos são agudos, mais um é obtuso. Observe aqui a figura. Perceberam a diferença? Retângulo, quando um dos ângulos forma um ângulo reto. Obtusângulo, quando um dos ângulos forma um ângulo obtuso. Muito bem. Agora, por último, nós temos aqui também o triângulo acutângulo. E aí? Que nome é esse? Os ângulos são ângulos agudos. Então, os seus lados formam ângulos agudos, todos três. Se todos os três ângulos forem agudos, nós temos aí um triângulo acutângulo. Observe a figura. No exercício de número 1, na página 201, diz assim: os ângulos assinalados são ângulos internos desses triângulos. Aí nós temos aqui os dois triângulos, certo? E todos eles têm ângulos assinalados. Esses ângulos que estão assinalados, que eu já coloquei aqui, ó, conforme o livro, ele nos diz que são o quê? Só em você olhar, você já percebe, são ângulos internos. Lembra que eu falei que nós iríamos estudar triângulos, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? Muito bem. Então, o que é na questão 1 da página 201? Na verdade, está pedindo qual é a soma dos ângulos internos desses triângulos, tá? É simples, a gente vai só somar. A gente já estudou operações com medidas de ângulos, não foi? De um lado eu tenho 30, 60 e o ângulo reto aqui, ó, 30, 60, 90. Aí nós temos quanto? Nem precisa fazer a conta, né? Nós temos 180 graus.
180 graus. Aí esse outro, ó, nós temos 45 de um lado, 45 graus do outro, no outro ângulo, e o outro ângulo é de 90 graus. Nesse caso aqui, dá quanto o resultado? 90, ó, 45 com 45, 90. 90 com 90, 180. Aí você me pergunta, professora, os dois deram 180 graus? Sim, por quê? Lembre disso, todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vão dar sempre 180, tá? Vocês aproveitem para ver essa imagem aqui. Imagine só, essa imagem, você observa que foram cortados os ângulos desse triângulo, todos os três, e foram montados. E aí você percebe que ele tem o quê? Que ele vai formar exatamente um ângulo raso que mede quanto? 180 graus. Então, todo o ângulo, toda a soma das medidas do ângulo interno, dos ângulos internos de um triângulo vai dar sempre 180 graus. No exercício 2, nós vamos, no livro vai colocar dois triângulos e vai pedir que você pegue o transferidor e veja qual a medida de cada ângulo do triângulo, some as medidas e veja quantos graus são a soma das medidas dos triângulos. Aqui eu já coloquei, que aí depois você pode observar no seu livro, tem justamente para cada lado dele você encontra essas medidas, tá? Aqui eu tenho 60, tenho 80, tenho 40. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? E aí? 40 com 60 com 80 dá quanto? 180, né? Isso por que 180? Porque lembre, 180 porque se refere a um triângulo. Então, em todo triângulo, não esqueça disso não. Em todo triângulo, a soma das suas medidas, ou melhor, a soma das medidas dos ângulos internos vão dar sempre 180. Sendo assim que vocês já sabem, aqui eu achei 30, aqui eu achei 50, aqui achei 100. Então, eu tenho quanto? Qual é a soma aqui das medidas? 180 também. Por quê? Porque todo triângulo, a soma das suas medidas vão ser 180. A soma das medidas dos seus ângulos. 180 graus. Então, nós vamos para o bate-papo da mesma página 201. E no bate-papo vem mostrando essa figura. Nessa figura, você observe aqui que tem ângulos externos, ó, aqui, ó, externos, ó, e tem também ângulos internos. Ok, pronto. Aí pergunta o seguinte: qual é o tipo de ângulo formado por um ângulo interno de um polígono e o ângulo externo adjacente? Pergunta qual é o tipo formado. Aí vamos encontrar aqui direitinho. Eu tenho um ângulo interno de um polígono e o ângulo externo adjacente. Lembre que adjacente é vizinho, então aqui é o ângulo externo adjacente, porque é vizinho. Por exemplo, aqui ele é externo, mas ele não é adjacente a esse não. Então, vamos dizer que, vamos analisar esse aqui. O ângulo interno está aqui e o externo adjacente está aqui. A mesma coisa dessa forma. O ângulo interno está aqui e o ângulo externo adjacente está aqui. Então, pergunta qual é o tipo de ângulo formado por esse interno e esse externo adjacente, que é o vizinho. Só em observar isso aqui, você já pode veja que está azul os externos, ó. Para cada um que você observar, ó, ele vai formar isso aqui, ó, uma reta. Ó, observe, olhando assim,
Aqui também ele vai formar uma reta. Ou seja, ele vai formar isso daqui. Que tipo de ângulo é esse? Um ângulo raso. Muito bem. Então, ó, qual o tipo do ângulo? Raso. Depois ele vai perguntar assim, qual é a soma das medidas desses ângulos? Veja, do ângulo interno e o ângulo externo adjacente. Se formou isso daqui, ó, como vocês observam, esse ângulo aqui é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta, então ele tem quantos graus? 180 graus. Muito bem, então qual é a soma das medidas? 180 graus. Exercício 61 da página 202. Bem, nesse exercício ele vai mostrar algumas figuras da letra A até a letra D e pede que vocês indiquem qual é o valor do x. Vamos analisar primeiro a letra A. Olha só essa figura. Vocês observem que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e depois eu tenho o x e veja, quem é o x? De um lado eu tenho 90, do outro lado eu já tenho 40, então 90 com 40, 130. 130 para chegar. Aí você pergunta, professor, é para chegar aonde? Lembra que todo triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos é 180? Então, para chegar em 180, falta quanto? Eu já tenho aqui 90, que é um ângulo reto, tenho 40, já dá 130. Para chegar em 180, faltam só quanto? 50. Que aí você pode fazer a continha no seu caderno, tá? 50, ou seja, x é igual a 50, tá? 50 graus, melhor lembrando. Agora veja, na letra B, olha a figura da letra B. Eu tenho 30, do outro lá em cima eu tenho 82. E quanto que é x? Aí você vai somar 30 com 82, que dá quanto? Ó, vou colocar aqui 30 mais 82, que vai dar 112. Veja, se trata de um triângulo, então a soma das suas medidas, das medidas dos seus ângulos são 180. Então, 112 aqui, você de 180, você retira 112. Então, veja, ó, 10 menos 2, 8. 8, tomou um emprestado, ficou 7. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. Então, quanto é que é o x aqui em cima? O x aqui é 68 graus. X, 68 graus. Letra C. Analise a figura da letra C. Na figura da letra C, você observa que tem um ângulo reto e tem o x nos dois ângulos. Aí você diz, professor, e a numeração? Cadê? Quando você vê um ângulo reto, você já sabe que esse ângulo aqui tem quantos graus? 90 graus. Então, se eu tenho 90 graus e faltam dois ângulos ainda, ao todo tem que dar quanto? 180. Então, eu tenho 90 aqui. Para 180, falta quanto? 90. Só que esses 90 não pode ser só em um, porque se você somar 90 com 90 dá 180. E cadê o outro ângulo? Aí você vai pegar e vai dividir aqueles 90 por 2. Então, você vai encontrar o x vai ser quanto? 90 dividido por 2 dá 45. Ou seja, 90 você tem de um lado, que é um ângulo reto. Aqui você tem 45 e aqui você tem 45. Ao todo dá 180. Então, x é 45. 45 graus. Agora, letra D. Olha a figura.
vocês vão ver 20, 20 de um lado, 20 de outro e x. 20 com mais 20, 40. 180 menos 40, falta quanto? Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de quanto? De 140 graus, né? Ou seja, o x é 140. Agora, a letra E. Olha a figura. Aí você, que não está dizendo quanto é, mas você já sabe que é 90. Então, eu tenho 10, tenho 90. Quanto que é x? 10 com 90, 100. Para chegar em 180, 80. Então, esse x aqui dessa figura vai ser 80 graus. Então, veja, no 53 ele vai mostrar uma figura onde vai ter um ângulo, né? E esse ângulo foi dividido ao meio por uma bissetriz. Então, lembre que bissetriz é justamente aquela parte, a linha, ou melhor, a semirreta que dá origem a dois ângulos congruentes. Então, veja, se dá origem a dois ângulos congruentes, então, de um lado vai ficar a quantidade de graus do ângulo da direita vai ser o mesmo da esquerda. Ou seja, se ele diz que o ângulo todo mede 62 graus, então cada um dos ângulos pedidos lá vai ser a metade, vai ser o quê? 31 graus, certo? 31 e 31. No 54, vai pedir que vocês construam uma figura, no caso aqui, eu coloquei aqui a figura pedida, que foi formando o ângulo RSP. Lembrando que a bissetriz é SH. Essa bissetriz aqui, ela é a parte, a semirreta, que determina dois ângulos congruentes. É como se tivesse um ângulo e essa bissetriz é justamente para dividir ao meio, formando dois ângulos de mesma medida. Então, veja, se diz que o ângulo todo era aquele determinado ângulo, que seria RSP, é 110 graus, então cada um dos ângulos formado agora com a bissetriz tem o quê? Tem a metade. Então, se ela for dividida ao meio, então eu tenho aqui 55 graus e aqui eu tenho 55, tá? Então é simples. Dá a medida do ângulo e diz que passou uma bissetriz e formou dois ângulos congruentes. Cada um desses ângulos formou o quê? São formados pela... Qual é a medida? 55. Por quê? Porque é a metade de 110, tá? No exercício 55, pede da outra figura, onde vai pedir que vocês encontrem o valor de x. Veja bem, de um lado de um ângulo você encontra 5x mais 12 e do outro lado você encontra 7x. Aí lembre, se tem a bissetriz é justamente para determinar dois ângulos congruentes. Então, de um lado tem a mesma medida que o outro. Por isso que eu coloquei o quê? Igual. Então, de um lado é 5x mais 12 igual a 7x. Aí nós vamos só resolver essa equação. Veja, eu coloquei aqui, ó, 5x menos 7x. Por que menos? Porque ele saiu aqui do segundo termo e foi para o primeiro. Ou seja, estava depois da igualdade e agora vem para antes da igualdade. Quando isso acontece, você já sabe que precisa mudar o sinal. Por isso que eu tenho, ó, 5x menos, que era mais por menos 7x, mais 12 igual a 0. 5x menos 7x é igual. Eu coloquei o que não tem x para o outro lado da igualdade. Então, aí nós temos o quê? De novo, uma mudança de sinal. Porque está positivo, foi para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Aí aqui nós temos 5x menos 7x. Lembre, sinais diferentes. Eu vou subtrair, conservar o sinal do mar. E ó, 7 menos 5, 2. Quem é o maior? Menos, por isso que eu repeti. Tá?
é igual a menos 12. Aí aqui, lembre, o que está dividindo, multiplicando, vai passar para cá dividindo. Aí eu coloquei x é igual a menos 12, menos dividido por menos 2. 12 dividido por 2, 6. E o sinal, professora? Veja, na divisão, se os sinais estão iguais, você vai fazer o quê? O jogo de sinal, né? Menos com menos, mais. Então, geralmente, sempre é assim, quando os sinais forem iguais, na divisão e na multiplicação, você vai conservar o sinal, você vai somar. Então, sinais iguais, menos com menos, dá mais. Então, sinais iguais, positivos, sinais diferentes, negativos. Por isso que aqui ficou positivo. Então, nós achamos aqui o valor de x, tá? 7, aí lembra, não era 7x? Então 7 vezes x, que é um x? 6, então 7 vezes 6, 42. Então de um lado eu tenho 42. Se a bissetriz é para formar dois ângulos congruentes, dois ângulos de mesma medida, se de um lado eu tenho 42, do outro lado eu vou ter quanto? 42. Então o ângulo todo qual a medida do ângulo? 84 graus, ou seja, eu multipliquei 42 por 2. Que poderia também vocês fazer 42 mais 42. No 57, na letra A, vai querer aqui as medidas dos determinados ângulos. Aqui é o ângulo AMB e diz que de um lado ficou 20. Observe que na letra B que ele pediu para desenhar qual era o ângulo com todas as medidas. O ângulo AMB está aqui, AMB, perfeito. Ele mede quanto? 40. Passou a bissetriz, a bissetriz aqui é para dividir, é para determinar dois ângulos congruentes. Se ele era 40, esse ângulo aqui ficou 20 e esse ângulo ficou 20. Começado o exercício 40. No exercício 40, mostra aí uma figura de um transferidor, onde dá para observar dois ângulos. E aí pede para que vocês analise essa figura e diga os valores que aparecem nas duas graduações, ou seja, os dois ângulos. Aí nós temos um ângulo mais aberto, que é um ângulo de 130 graus, é justamente o ângulo, tá aí GHI, e o outro ângulo é o ângulo de 50 graus, que é o ângulo IHJ. No exercício 41, tem aí alguns ângulos, né, a figura de alguns ângulos, e vem as alternativas para que nós venhamos completar. Na letra A, pede aí justamente para completar com os dois ângulos, onde são adjacentes, mas não são suplementares. O que é isso? Os ângulos que são adjacentes são aqueles que são vizinhos e que não são suplementares, não formam ângulos de 180 graus. Então, observando aí as figuras que está no livro, nós podemos dizer que é o ângulo C e que é o ângulo D, certo? Que na figura ele vai estar de vermelho. Observe o ângulo C e o ângulo D. Eles são vizinhos, ou seja, eles são adjacentes, mas não são suplementares, ou seja, não estão se formando, os dois juntos não formam um ângulo de 180 graus, tá? Na letra B, diz assim, complete com os dois onde são suplementares, mas não são adjacentes, é o inverso da letra A. Quais são aqueles dois ângulos que não estão vizinhos, ou seja, que não são adjacentes, mas que são suplementares, ou seja, que eles dois formam um ângulo de 180. Aí nós podemos analisar aí que é o ângulo A e o ângulo B, que na nossa figura está de verde. O ângulo A e o ângulo B, eles são ângulos que não estão vizinhos, porém eles vão formar o quê? Um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, ou seja, são suplementares. Na letra C, pede os ângulos que são adjacentes e suplementares ao mesmo tempo. Eles estão vizinhos e estão formando um ângulo de 180 graus. Aí nós podemos analisar que é o ângulo EF, que na figura do livro está de lilás.
Esses dois ângulos, eles são tanto adjacentes quanto suplementares. Na letra D, que é os ângulos que não são adjacentes, não estão vizinhos, né? E também que não são suplementares, ou seja, nem está vizinho, nem estão vizinhos e nem formam ângulos de 180 graus. E é justamente o caso dos ângulos G, H. Eles não são vizinhos. Isso por que não são vizinhos? Porque se você analisar a figura de azul, vai estar com sentido inverso. Ou seja, o lado de um, o lado comum de um não é o mesmo do outro. Então, não tem lado comum entre eles dois. Então, sendo assim, não tem ângulo adjacente, certo? Eles nem são adjacentes e também nem são suplementares. Vamos aí, então, para o 43. O 43 é uma questão de alternativas e diz que é para marcar duas afirmações que estejam corretas. E aí, justamente, a afirmação correta é a B e é a D. A B diz: dois ângulos adjacentes e suplementares podem ser um ângulo agudo e outro obtuso. Pode? Pode. Dois ângulos adjacentes e suplementares, ou seja, que formam ângulos de 180 graus e que sejam vizinhos. Eles podem ser um agudo e outro obtuso. Ou seja, lembra que um ângulo de 180 graus é justamente uma reta, né? Uma reta, ou seja, meia volta. Então, se de um lado eu tenho um ângulo obtuso, é porque do outro vai sobrar só um ângulo agudo. Então, nesse caso, a letra B está correta. E a letra D, porque também na letra D diz: dois ângulos adjacentes e suplementares podem ser ambos retos. Pode também. Por quê? Para que dois ângulos sejam suplementares, é necessário que a soma das suas medidas dê um ângulo de 180 graus. Então, se de um lado eu tenho um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, mais aberto, do outro lado eu vou ter mais fechado do que 90, para que assim eu tenha a soma de 180. Foi por isso que a letra B estava correta. E no caso da D é porque, vamos dizer que eu não tenha nenhum ângulo agudo e nem tenha um obtuso. Eu tenha dois ângulos retos. Se um ângulo reto mede 90, então 90 com 90, 180. Por isso que a letra D está também correta. No exercício 44, pede que a gente explique, exemplifique o porquê na atividade anterior, o porquê que as outras duas afirmações não estão corretas. Ou seja, a B e a D são corretas e o porquê que a A e a C não são corretas. Bem, na letra A, diz assim: dois ângulos adjacentes e suplementares podem ser ambos agudos. Veja, adjacentes e suplementares. Podem ser ambos agudos? Não, foi o que eu já expliquei. Para que seja suplementar, ele precisa ser um agudo. Se um for agudo, o outro é obtuso, tá? E vice-versa. No caso da letra C, está errada porque diz assim, ó, dois ângulos agudos adjacentes, ou dois ângulos adjacentes e suplementares podem ser ambos obtusos. Não pode, por quê? Um ângulo obtuso é justamente um ângulo que seja maior do que 90 graus. Então, veja, se tem que ser um ângulo maior do que 90 graus, 90 com 90 já dá 180, então não pode ser um ângulo, os dois ângulos obtusos, certo? No 45, pede aí para, tem a letra A e a letra B e pede para completar. Na letra A diz: se dois ângulos adjacentes e suplementares têm medidas iguais, então cada um deles mede quanto? Veja, se são adjacentes e suplementares com medidas iguais, então vamos dizer que cada um deles mede 90, né? Porque 90 com 90, 180. Na letra B diz: se dois ângulos adjacentes
complementares têm medidas iguais, então cada um deles, veja, se é complementar, é que a soma das suas medidas dê 90 graus. Então, se dois ângulos, eles são complementar, ou seja, eles dois vão dar 90, quanto equivale cada um? Sendo que eles têm medidas iguais. Aí você vai achar aí que é quanto? 45 cada um, porque 45 com 45 dá 90, sendo os ângulos complementares. E no exercício 47, tá pedindo aí para usar a régua e transferidor e construir dois ângulos A e B nessas condições. As condições são quais? É que esses ângulos A e B sejam adjacentes e suplementares, ou seja, sejam vizinhos e que formem um ângulo de 180 graus. Foi o que a gente já viu. Diz que o ângulo A mede 40 graus. Qual é a medida do B? Veja, se ele é suplementar, então ele vai ter que dar 180 graus, eles dois. Um eu já sei que é 40, aí você vai lá e diminui. 180 menos 40. Você vai achar que a medida do ângulo B é, muito bem, você vai achar que a medida do ângulo B é 140 graus. Aí tá aí, é o ângulo que pede para que nós desenhemos, tá? E vocês vão fazer isso no caderno de vocês. Na verdade, vocês vão só corrigir algo que vocês já fizeram.